meu nome é Ohana Natureza. Sejam bem-vindos ao projeto Boal nas Redes, feito para reverberar a obra e a vida desse artista eterno. Mas, antes desse vídeo, já tem outros dois, então a gente não quer o quê? Ver a história pelo meio. Vai lá e assiste o vídeo 1 e o vídeo 2 e depois corre pra cá que eu tô doida pra te contar o final dessa história. Em 1971, Boal já era um cara muito grande dentro do teatro, seja pelas suas dramaturgias ou então pela sua direção. E aí, quando a gente teve o golpe de Estado, isso acabou colocando ele em foco. Vale lembrar que o teatro dele estava cada vez mais o quê? Político. Ele foi preso e torturado por ser acusado de ser portador de uma carta cubana, na qual se descreviam armamentos supostamente entregues ao líder de uma organização comunista no Brasil. Abre aspas. Queriam provar que minha prisão era justa. Queriam me transformar em guerrilheiro perigoso, atribuir-me ações que jamais pensei fazer. A prisão de Boal causou uma comoção nacional. E aí, a pressão foi enorme, tanto da classe artística quanto da imprensa. Boal então se torna um exilado e vai morar em Buenos Aires, junto com a sua família, e por lá ele fica durante 5 anos. Mas ele não ficou só esse tempo longe do Brasil, não. Ele também morou em Portugal, na França e acabou fazendo uma grande história internacional. Às vezes, o Boal não tem o grande reconhecimento que ele merece dentro do nosso próprio país, mas é uma figura que, se você fala em qualquer lugar do mundo, é um artista muito reconhecido. Eu gosto de fazer teatro, como eu já fiz teatro para 5 mil pessoas em praça pública, no Arraial do Bom Jesus, lá no Recife, na Bahia, em Santo Arcângelo de Romagna, na Itália, para 5 mil pessoas e mais. E gosto de fazer teatro invisível no elevador para 5 pessoas. Então, entre 5 e 5 mil, eu já trabalhei para todos os tipos de plateia lotadas, né? Então, teatro eu gosto de fazer sempre. Então, eu gosto de fazer porque fazer teatro é viver. E não dá para falar desse cara gigante na história do teatro mundial sem falar da criação dele que o tornou tão popular em tantos cantos do mundo, que é o famoso Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido, ele quebra a quarta parede e ele transforma a plateia, o espectador, você, em um sujeito atuante e transformador da ação dramática. Vale lembrar que esse famoso método teatral não começou fora do Brasil, não. Ele começou a dar os seus primeiros passos aqui, em São Paulo, no início da década de 70. Em 1986, o Boal criou aqui no Brasil o CTO, Centro do Teatro do Oprimido. O CTO, ele tinha o objetivo de difundir as técnicas do Boal Brasil afora. E ele conseguiu, viu? Porque mesmo depois da partida do Boal, o CTO segue vivo, ensinando não só as técnicas que o Boal desenvolveu, mas também honrando aí a imagem desse artista incrível. É que a palavra oprimido, né? Ela tem muitos, não significados, mas tem muitas percepções de um significado. E esse significado é sempre o mesmo, é sempre de pessoas que não são capazes, porque estão dentro de uma relação de forças desfavorável, não são capazes de se desenvolver, não são capazes de dizer o que pensam, não são capazes de realizar os desejos. Essa é o único significado que a palavra tem. Agora, ele tem muitas perspectivas de ver isso, né? E para nós, no Teatro Oprimido, a gente sempre pensa que o oprimido é aquele que, numa relação dialogal, né, que devia ser baseado no diálogo, justamente, porque é dialogal, deveria haver dos dois lados a possibilidade de se exprimir, de se expressar os desejos e de conseguir os desejos e as necessidades, sobretudo, né? E a gente vê que, em geral, todas as relações, seja de sexo, seja de idade, seja de classes, e sobretudo de classes, seja de países, são sempre relações em que um dos dois termos se transforma no protagonista e o outro naquele que observa, naquele que obedece e naquele que às vezes até imita o protagonista. Então, o que a gente quer no Teatro Oprimido é restabelecer o direito que aquelas maiorias oprimidas, porque em geral se fala das minorias oprimidas, mas em geral quem é oprimido são as maiorias. Então, que essas maiorias oprimidas elas possam também se expressar. Para nós, oprimido é isso. E ele tem um outro sentido também, quer dizer, que a gente não pode trabalhar com todos os tipos de oprimido.
existem aqueles oprimidos, que a gente chama mais até de vítimas de oprimidos, que não tem nenhum desejo da revolta, não tem nenhum desejo da transformação. E com esses é muito difícil trabalhar, porque eu sempre digo que o teatro oprimido não tem o poder que tinha Jesus Cristo de ressuscitar Lázaro, né? Jesus Cristo vinha e ressuscitava Lázaro. O teatro oprimido não ressuscita ninguém. Ele é um conjunto de instrumentos, ele é uma arma que ajuda aqueles que já estão lutando pelos direitos, mas não traz do nada isso. Que o Boal faz de tudo, a essa altura você já entendeu, eu já entendi, mas vocês acreditam que além de artista, engenheiro químico, o cara ainda foi ser político? Pois bem, pode acreditar. Ele foi vereador no estado do Rio de Janeiro pelo PT. Agora, o mais bacana é que o Boal não foi um vereador que ficou lá ganhando dinheiro e fazendo nada. Pelo contrário, dos 33 projetos que ele propôs, 14 viraram leis municipais. Boal também foi nomeado como embaixador do teatro pela Unesco. Eu acho que para mim, eu sou tanta gente diferente, mas eu acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo é muita gente diferente para si mesmo, né? Depende do momento, depende de onde é que você está, depende do que você está conseguindo fazer, depende de não estar conseguindo, estar tentando fazer de novo. Eu não sei exatamente quem é que eu sou para mim. Quer dizer, eu sei quem é que eu quero ser. Entende? Quem é que eu sou para mim? Eu não sei. Eu estou sempre pensando, bom, e agora? E agora? E o que eu vou fazer no futuro? Quer dizer, eu sempre penso no passado, é claro, como eu disse, para pensar no presente e imaginar o futuro. Então, para mim, quem é que eu sou? Eu sou aquilo que eu quero fazer, né? Então, o que eu quero fazer é continuar desenvolvendo essa forma de teatro que eu lancei aí pelo mundo afora, mas em todos os terrenos. Quer dizer, eu gosto do teatro oprimido porque ele é pedagógico, porque ele é terapêutico e porque ele é estético. Então, para mim, o que é que eu sou? Eu sou uma pessoa que está buscando. Eu sou uma pessoa que não posso ficar contente com aquilo só que eu fiz, mas estou querendo mais. Eu quero mais. Quem é que eu sou? Eu sou alguém que quer mais. Eu sou alguém que quer fazer o que ainda não fez, né? E quer que os outros façam aquilo que porventura eu tenha feito que seja útil. Então eu sou essa pessoa que busca. Eu sou uma busca. Reconhecer o tamanho e a grandeza do Boal é fundamental. Infelizmente, eu só conheci esse artista quando eu cheguei na faculdade. E olha que eu faço teatro há muito tempo. Eu gostaria muito de que tivesse cruzado por mim na internet algum vídeo como esse aqui, me contando a história desse cara incrível. Boal hoje me ajuda não só como atriz, mas muito como professora. O seu livro, 200 Jogos para Atores e Não Atores, para mim é a bíblia do teatro. Eu utilizo ele para todas as minhas aulas, inclusive recomendo. Fora esse livro, o Boal tem vários outros, não só para ensinar jogos que auxiliam na questão da licenciatura, mas muitos também falando sobre a própria vida. Inclusive um que fala desse período de exílio. Saber sobre Boal é se apropriar de um artista gigante da nossa história. E pessoas gigantes merecem ser revividas sempre. Em 2 de maio de 2009, Boal foi dirigir os seus espetáculos lá para o universo, do subúrbiozão da Penha para o mundo. O Boal ele tem que estar nas redes, nas escolas e na memória de todo mundo, não só de quem faz teatro, mas de todo brasileiro que tem orgulho de ter tido alguém que contribuiu tanto para a história desse país. Um salve para o Boal. Eu gostaria de ser lembrado por as coisas boas que eu fiz, né? E eu acho que eu gostaria de ser lembrado de uma maneira não contemplativa. Mas como é que eu gostaria de ser lembrado? É como eu estou sendo lembrado. Quer dizer, o método que eu desenvolvi, o método que eu inventei, que é o teatro oprimido, está sendo usado. A melhor maneira de ser lembrado para um romancista é que seus romances sejam lidos. Para um poeta é que as suas poesias sejam declamadas e ouvidas e lidas, né? E para um homem de teatro é que as suas peças sejam feitas, e no meu caso, além de homem de teatro que escreveu peças, eu fiz um método que é um método que está espalhado no mundo inteiro.
E então eu gostaria de ser lembrado assim, na prática, gostaria de ser lembrado não na contemplação, como eu disse, mas no exercício do teatro oprimido, que as pessoas usem o teatro oprimido, que é um método que realmente ajuda as pessoas a se libertarem de certas opressões, não de todas, porque não existe milagre nesse campo, pelo menos, mas ajuda as pessoas a se libertarem de muitas opressões, a conhecer melhor as opressões que sofrem. Gostaria de ser lembrado dinamicamente, na ação, na atividade das pessoas, e não no retrospecto, não olhando para trás, mas olhando para frente. Eu gostaria de ser lembrado por pessoas que estão criando alguma coisa em direção ao futuro e usando aquilo que eu fiz no passado, estou fazendo no presente e ainda tenho, espero eu, um grande futuro pela frente.